Ezequiel, capítulo 14, o versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão, enviarei contra ela fome e eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra, que renova, fortalece, alimenta a nossa fé. Nesse momento, ó Deus, pedimos sabedoria para entender, compreender, ouvir a tua palavra, Senhor, e não apenas ouvir, mas guardar, praticar, ó Deus, a tua palavra, que sim, ó Deus, é a nossa bússola, é a nossa direção. Ó Deus, vai trabalhando em nossas vidas, em nossos corações, que possamos, ó Deus, ter esse foco de querer te agradar, ser exemplo, Senhor. Que o Senhor, ao sondar o nosso coração, venha se alegrar, se agradar da nossa vida, das nossas escolhas, Senhor, da nossa prioridade. Em nome de Jesus, assim oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos dentro do contexto que Ezequiel ele está falando sobre juízo, sobre castigo. Já tinha falado sobre os falsos profetas, o castigo sobre os falsos profetas, e aqui ele está falando sobre o castigo que veio à nação de Israel, Judá, por causa da idolatria, por causa das práticas pagãs. Veio a fome, veio a espada, veio o cativeiro babilônico. E é interessante que nessa manhã nós não vamos falar do contexto em geral, não vamos falar sobre o cativeiro, nós vamos falar exatamente sobre o exemplo que Deus usou para mostrar ao povo daquele período, para mostrar a nós, para mostrar a Ezequiel, que somos observados por Deus. É interessante que Deus ele está falando sobre justiça, sobre castigo para o povo, por causa dos seus erros, da iniquidade, porque se esqueceram de Deus. Deus vai falar, quando você começa a ler, que a iniquidade, o pecado deles, ainda era maior do que o de Sodoma. Eles pecavam, eles queimavam seus filhos a deuses, a falsos deuses. Deus chama de prostitutos, de prostituição. Deus estava já com a espada, com a sentença, mas mesmo assim, várias vezes deu oportunidade. Trouxe vários profetas, e aqui Deus está falando, através de Ezequiel: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, comete graves transgressões, eu vou estender a mão contra ela, cortarei o suprimento de pão, enviarei a fome, eliminarei pessoas, animais, o juízo de Deus. Nós não podemos viver achando que estamos longe, Deus não está vendo as coisas. E aqui ele vai citar 3 homens, mesmo que estivessem no meio dela estes 3 homens. A ira, o juízo de Deus era tão certo, tão severo, que Deus ainda vai citar 3 homens, ainda que estivessem aqui no meio 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. A Bíblia tem muitos nomes, muitos homens que andavam com Deus. Abraão, José, tantos nomes. Homens que andavam na presença de Deus, que agradaram a Deus. Mas ele cita 3 nomes, 3 homens, que Deus ele vai, nesse momento de juízo, vai falar: olha, só 3, que se estivessem aqui, esses 3, salvariam apenas a si mesmos. E eu trago nessa manhã essa reflexão.
Como está a nossa vida diante de Deus? Quando eu li essa passagem, eu chorei. Porque quando nós olhamos, vamos apenas falar sobre alguns pontos, não leremos todos os contextos de todos esses 3, mas homens que foram citados como exemplos de homens justos diante de Deus. E o primeiro que ele cita aqui, Noé. Se você deixar aqui marcado e ir comigo em Gênesis, capítulo 6, você conhece a história muito bem, né? Conhecemos de Noé, mas apenas para lembrar alguns pontos importantes. Gênesis, o capítulo 6, eu quero ler apenas alguns versículos. Lembramos de Noé, e diz assim o versículo 5, Gênesis capítulo 6, versículo 5: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, diz o versículo 8, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Uma época na qual aquela geração estava corrompida diante de Deus. E não é algo muito distante. Quando nós trazemos para o hoje, para a nossa realidade, nós vemos que nações, terras estão corrompidas, estão rasgando, estão cada vez mais se distanciando da presença de Deus, da vontade de Deus. E muitos estão se corrompendo, estão se enveredando por esses caminhos, buscando caminhos paliativos e não buscando diretamente a Deus. E Noé, que Jeremias vai falar, Deus vai falar através de Jeremias, ainda que Noé estivesse aqui no meio, salvaria a si mesmo, não seria morto. Porque nós vemos que Noé fez e escreveu a sua história com uma escolha maravilhosa. Ele andou com Deus. Quantas características, ainda que a maldade das pessoas tenha se multiplicado, ainda que a geração estava corrompida, Noé não permitiu se influenciar, Noé não compactuava. Deus olhou toda a terra, Deus olhou todos os moradores da terra, e olhou e achou Noé, e falou: não, Noé, ele é justo. Pode Deus destruir o justo e o ímpio? Já falaremos sobre isso. Uma coisa é quando Deus vem com o juízo, outra coisa são as atividades normais que acontecem tanto ao justo e ao ímpio, são coisas diferentes. As coisas que acontecem, de bom e de ruim, acontecem a ambos, aos justos e aos ímpios. Mas quando estamos falando de juízo de Deus, vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando falamos de bênção de Deus, vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então, se você serve a Deus, pode descansar o seu coração. Se você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça dele, descansa o seu coração, meu amado irmão. Noé não se entregou, Noé não se corrompeu, Noé não ficou igual aquelas pessoas, aquela geração. Noé fez a diferença. Deus fala de Noé: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Deus olhou, viu que o mundo, naquela época, a maldade das pessoas se multiplicou. Deus viu, a terra estava corrompida à vista de Deus. Mas Deus, ele olha: eu achei graça, eu olhei, eu achei um. Noé encontrou graça, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, porque Noé era homem justo.
Noé era homem íntegro entre os seus contemporâneos. Então Deus cita lá, trazendo, né, a sentença, o juízo para aquela nação, e fala: ainda que Noé estivesse ali, salvaria apenas a si mesmo, por causa da sua justiça. E nós, será que temos sido justos ou buscado cada vez mais melhorar? Somos justos diante de Deus, íntegro entre os contemporâneos. Muitos às vezes até querem buscar a justiça, buscar a integridade, mas se corrompem, são levados, são engodados, são atraídos pelas ofertas do mundo. Muitos não conseguem se manter, até às vezes têm o desejo, alguns não, alguns se entregam logo, se entregam a fazer a maldade, as práticas da carne, mas alguns às vezes não conseguem, acabam cedendo. Estamos falando de uma geração na qual Noé fez a diferença, justo, íntegro entre os seus contemporâneos, integridade. Justiça e integridade andam juntos. Lembra de Jó, né, que a sua mulher, já falaremos de Jó. Quando acontece aquelas coisas em vida de Jó, fica doente, né, perde tudo, perde bens, perde filhos, perde a saúde, está se raspando com cacos. Jó, você ainda vai manter a sua integridade? Salmo 15, quem habitará no santo monte do Senhor? Aquele que vive com integridade. Então nós vemos aqui, Noé, a terra estava corrompida, cheia de violência, mas Noé, mesmo assim, não misturou. Noé foi um homem justo e íntegro, no meio dos seus contemporâneos, andava com Deus. Nessa manhã que nós possamos ter esse foco, não se misturar, não permitir mistura, ainda que venham, né, zombar, ainda que venham escarnecer: ah, você é careta, ah, você está construindo um barco no meio, né, do deserto. Meu amado irmão, tem bênção de Deus, tem promessa de Deus, tem salvação. E o que aconteceu? Noé salvou a si mesmo e a sua família. Guarde bem isso. Noé salvou a si mesmo, quer dizer, Deus salvou, né? Mas Deus olhou, viu, achou, encontrou Noé, porque ele era justo, andava com Deus no meio daquela geração corrompida, mas salvou a ele e a si mesmo e a sua família. E Jó, Jeremias, Deus fala também através de Jeremias. Vamos ler o capítulo 1 de Jó. Antes de Salmos, Jó capítulo 1, o versículo 1, leremos alguns versículos de Jó também, não leremos muitos, mas Jó também é citado. Jó também, Deus ele falou: olha, ainda que Noé e Jó estivessem ali, eles só salvariam a si mesmos. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Diz o versículo 8: e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Nós conhecemos a história. Satanás fala: olha, ele tem tudo, porque o Senhor o guarda, o Senhor o abençoa, toca no que ele tem e vê se ele não vai blasfemar contra ti. Aí o Senhor permite, Deus fala: olha, toca então no que ele tem. E Jó, ele perde todos os seus bens. Jó, né, foram uma notícia ruim atrás de outra. 4 notícias, mal estava ouvindo uma notícia ruim, chegava outra, chegava um mensageiro. E Jó, ele perde seus filhos, mas depois, né, o diabo, né, Satanás não apenas vai falar: toca na pele dele, pele por pele, vê se ele não vai blasfemar. Aí Deus fala: olha, toca nele, mas poupa-lhe a vida tu não vai tirar não. E ele fica doente, chagas, e tem que se raspar, a dor dele era muito grande. E numa hora dessa, perder a integridade, perder a fé, murmurar contra Deus. A mulher de Jó falou: Jó,
Olha, por que você ainda retém a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Aí ele vai falar, não, você está falando como uma louca. Recebemos o bem, não receberíamos o mal? Estamos falando em um momento de dor. Estamos falando em um momento de doença, de enfermidade. Quando os amigos deles chegam para visitar Jó, ficaram todos eles em silêncio. A dor de Jó era tão grande. Ficaram 7 dias, todo mundo mudo. A dor de Jó era muito grande. Perdas, luto. Ficava se raspando, tumores. Mas mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus. Deus, ele fala, olha para o diabo, o Senhor disse a Satanás, você viu meu servo Jó? Ele não há ninguém como ele na terra. E nós? Quais as nossas escolhas? Como está o nosso coração? Como está a nossa prioridade? Como está a nossa vida com Deus? Deus fala de Jó, não há ninguém como ele na terra. Íntegro, reto, retidão, justiça, integridade. Teme a Deus e se desvia do mal. De Noé nós falamos, andava com Deus. Homem que, justo diante de Deus. Conhecemos a história de Jó. Eu quero ler apenas o versículo 5 do capítulo 42. Jó vai declarar, lá no capítulo 19, eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. São vários versículos, mas no capítulo 42, Jó vai declarar no versículo 2, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se você continuar buscando o Senhor, talvez hoje você só conheça Deus através de experiências dos outros, só de ouvir, mas vai chegar um momento, se você continuar nessa caminhada de buscar a Deus, não desistir, falar, Senhor, eu quero te agradar, eu quero ser como esses homens, quero ser como Noé, quero ser como Jó, ainda que venham as dificuldades, as provações, as lutas, Senhor, você vai declarar, eu antes te conhecia só de te ouvir, mas agora eu conheço, eu ouço a tua voz, meus olhos te veem. Intimidade com Deus. Terceiro, Daniel, vamos, capítulo 1, o versículo 8. Estamos em Ezequiel, só você avançar mais um pouquinho. Daniel, capítulo 1, o versículo 8. A Nilza até citou na EBD esse versículo. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, o versículo 8. Olha o contexto, foi levado cativo, estava em terra estrangeira, estava servindo a Nabucodonosor. Aliás, ainda não estava servindo, eles estavam ali sendo alimentados para serem apresentados a Nabucodonosor. E diz o versículo 8 do capítulo 1, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha o posicionamento de Daniel. Foram levados cativos, então eles tinham que estar bem alimentados, bem apresentáveis ao rei, para serem apresentados ao rei. Só que Daniel fala, eu não vou comer isso não, eu não vou me contaminar. Dá para entender que são contextos semelhantes. Noé não se contaminou com o povo daquela época, com as pessoas daquela época, não misturou. Isso agradou a Deus. Deus olhou e falou assim, olha, o mundo, a maldade, a iniquidade, mas eu encontrei um que não se contaminou. Jó não se contaminava, ele era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Vinha a tentação, vinha o mal, mas ele se desviava, não se entregava. Daniel, foi colocado diante dele alimentos nos quais ele comesse se dedicados a ídolos, alimentos que ele não podia comer,
mas ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Meu amado irmão, que nós viemos ter esse posicionamento firme, que nós viemos ter esse posicionamento diante de Deus, diante do Senhor. Eu não vou me contaminar, porque lá na frente Deus vai falar de Daniel, Deus vai falar de Jó, Deus vai falar de Noé. Deus vai falar, olha, o povo vai morrer, o povo virá a espada, o povo virá o juízo sobre o povo, virá a deportação. Mas 3 homens foram lembrados por Deus, foram citados por Deus, foram exemplos dados por Deus. Ainda que Noé, que Jó e Daniel estivessem ali, salvariam apenas a si mesmos. E o contexto é duro. No final da mensagem nós vamos entender ali o final do contexto. E Daniel nós vemos, justo diante de Deus, não se contaminou. Tem outros versículos, vou apenas ler o capítulo 6 de Daniel. Hoje tem Bíblia, amados. Pegue a Bíblia, que hoje tem bastante Bíblia para as nossas vidas. Daniel capítulo 6. Daniel aqui já tinha passado por vários contextos. Daniel capítulo 6, diz assim, o versículo 3: Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque Daniel era fiel, não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com ele e o Deus que ele adora. Os homens invejosos, Daniel estava alcançando, mesmo servindo em terra estrangeira, mesmo sendo ali, alguém sob, digamos assim, uma escravidão, Deus estava honrando, Deus estava colocando ele numa posição de proeminência. E aqui nós vemos que aqueles invejosos falaram assim, olha, precisamos acusar Daniel, mas procuraram, nem os homens acharam nada para ter o que acusar Daniel. Ele é fiel. Não conseguiram encontrar pretexto em Daniel, nem culpa, porque ele era fiel. Daniel era fiel tanto para com Deus, como para com os homens. Nas atividades, Daniel era fiel. Então, se você quer ser justo diante de Deus, temos que dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Temos que ser justos para com Deus e justos para com os homens, no trabalho, na sociedade. Valores que não podem ser perdidos. Cuidado. Precisamos estar atentos com as ciladas. Tentaram acusar Daniel, lidava ali com recursos, lidava ali com dinheiro, não tinham com que acusar Daniel. Tentaram de tudo, tiveram que armar com Daniel. Falaram para o rei. Aí o rei assinou ali um decreto para ninguém orar a outro Deus nenhum, somente ali ao rei, as coisas do reino. Aí Daniel manteve sua vida de oração, orava 3 vezes ao dia. Aí acusaram Daniel, e Daniel foi para onde? Cova dos leões. A fidelidade de Daniel a Deus fez com que até o rei Dario viesse a jejuar. Olha só. Porque Daniel teve que ser lançado na cova dos leões, por quê? Olha, eles armaram de uma maneira, com muita estratégia. Rei, seu decreto não pode ser revogado. Daniel vai ter que ir para a cova dos leões. O rei não queria, Dario gostava de Daniel. E aqui ele diz, Daniel no capítulo 6, versículo 13, no final, 3 vezes por dia Daniel orava. E o que acontece? Diz o versículo 18, Daniel foi jogado na cova dos leões, e o versículo 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Até o rei, que estimava a Daniel, foi jejuar,
falou, olha, não quero música, eu estou triste, e ficou a noite inteira acordado, e já no dia seguinte, ao romper do dia, o rei se levantou, diz o versículo 19, foi depressa à cova dos leões, que Daniel era justo, Daniel era íntegro, e Daniel tinha um espírito excelente, até o rei teve o seu coração comovido por favor de Daniel. Se você for justo, diante de Deus, diante dos homens, as pessoas vão querer andar contigo, as pessoas vão te procurar, as pessoas vão, falar, olha, ora por mim, abençoa a minha vida, vão te procurar. Então o rei vai, e quando se aproxima da cova, clama, Daniel, clamou com voz triste, porque não tinha fé. Dario não acreditava que Daniel viesse sobreviver. Leões famintos. Mas se você é justo, como eu disse, Deus te guarda, Deus dá o escape. Se você busca amar a Deus, meu amado irmão, de toda a sua alma, todo o seu coração, Deus é o Deus que opera milagres, maravilhas. Se preciso for, Ele fecha a boca dos leões. Então Dario vai lá, Daniel, com voz triste, o Deus que você vive continuamente, conseguiu te livrar dos leões. Aí daqui a pouco sai lá de dentro da cova uma voz, Daniel respondendo no versículo 21, que o rei vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal nenhum. Fui considerado inocente diante de Deus, diz o versículo 22. Pode Deus castigar o justo e o ímpio? Ele é o juiz de toda a terra. Vamos encerrar ali com esses versículos, já vamos chegar lá. Então Deus olhou Daniel na cova dos leões, não, ele é justo. Deus mandou o anjo, fecha a boca desses leões, ninguém vai tocar em Daniel. E Daniel fala isso para o rei, eu não cometi nenhum delito contra o rei também, nem contra Deus, nem contra o rei. Por isso que Daniel é citado lá por Ezequiel. Olha, ainda que Noé, ainda que Jó, ainda que Daniel estivessem aqui no meio, salvariam apenas a si mesmos. Mas a nação, o povo, sobre eles virá o juízo. Então Daniel nos dá o mais belo exemplo também, um dos mais belos exemplos. Ele fala na cara do rei, eu não cometi delito nenhum, eu fui achado justo diante de Deus e também não cometi delito nenhum diante do rei. Aí nós conhecemos a história. O rei deu uma ordem, pegou todo mundo que tramou com Daniel, a família deles, jogou todo mundo na cova. E é tão forte que ainda não tinham chegado nem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos, porque o anjo já não estava mais lá. Vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Ainda que tentem tramar, ainda que tentem fazer de tudo, mantenha, ainda que venham as ofertas, mantenha a sua fidelidade, que nós viemos buscar ser homens, buscar ser mulheres justos, buscar a justiça, ser exemplos. Deus, ao olhar para nós, ao sermos pesados na balança, o que será falado de nós? O que temos escrevido? Erramos, falhamos, pecamos, isso é uma outra coisa. Estamos falando de coisas que você escolhe, coisas que você pensa, tem a oportunidade de fazer ou não fazer e escolhe fazer o errado. É diferente daquele erro, pecado, que todos nós pecamos, falhamos. Mas nós que estamos em Cristo Jesus não temos o prazer no pecado, não vamos atrás do pecado. Você para e pensa, olha, calma aí, isso não vai agradar a Deus, isso vai gerar morte, o salário do pecado é a morte. Isso vai denegrir, isso vai não ser um péssimo testemunho, vai, enfim, desagradar a Deus. Por isso que aqui Daniel nos ensina, Jó nos ensina, Noé nos ensina, foram homens de exemplos dados por Deus no tocante a homens justos. E é possível, não é por causa dos pecados, erramos, falhamos, estamos falando de prioridades, de atitudes, de escolhas. Daniel não se corrompeu, não se misturou. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Jó se desviava do mal, era íntegro. Deus fala de Jó, Deus fala de Daniel, havia dele um espírito excelente. Noé, no meio daquela geração má, adúltera, aquela geração que Deus reprova,
Deus vai encontrar Noé e que Deus possa encontrar a cada um de nós, que nós venhamos ser exemplos para a nossa família, para que Deus, quando olhe para nós, fale: está aí meu servo, minha serva, independentemente das circunstâncias, continua me amando, continua me servindo, continua me buscando e busca fazer o melhor. E é claro que eu não posso deixar de falar, ainda que não tenha citado aqui Abraão, mas eu lembrei ao ler essa passagem de Abraão e Ló. Abra em Gênesis 18, só para falarmos também, momento no qual nós conhecemos, Abraão e Ló se dividiram, e Ló foi habitar exatamente ali, Sodoma, e teve a destruição de Sodoma. Só que quando Deus vai falar para Abraão que Sodoma seria destruído, aí Abraão levanta aquele alerta: calma aí, Ló está ali, meu parente está ali. Aí tem um diálogo em Gênesis 18 entre Abraão e o Senhor, e diz assim, Gênesis 18, versículo 23: e se aproximando, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Então o Senhor disse, versículo 26, se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Olha o contexto. Deus fala: Abraão, Sodoma e Gomorra serão destruídos. Práticas terríveis, entregue ao pecado, sodomia, entregues a bestialidades, entregue ao pecado, serão destruídos. Ai, Abraão, Senhor, olha, vai destruir o justo com o ímpio? Deus faz a diferença, meu amado irmão, entre o justo e o ímpio. Como eu disse, estamos dentro do contexto do juízo de Deus. Aí Deus faz a diferença. Ele é o juiz de toda a terra. Né? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio. É diferente de, por exemplo, como diz Eclesiastes, que todas as coisas acontecem, tanto o bem como o mal, o justo e o ímpio, coisas normais, que não é a juízo de Deus, é diferente. Estamos falando do juízo de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Juízo. Por isso que aqui Abraão, ele vai falar: olha, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade? Será que por amor dos 50 justos que nela se encontram, longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio? Como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Deus faz justiça, meu amado irmão. Vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Porque no contexto de juízo, e agora trazendo para a salvação, para aquele grande dia, uns serão colocados à direita, ovelhas, vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, mas outros vão receber o juízo. Bodes, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheci. E aí continua, né, aí esse diálogo. Aí Abraão, né, Deus falou assim para ele: ó, se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade. Aí Abraão começa a pensar, calma aí, 50 é muito. Aí, Senhor, olha, me perdoe atrever a falar novamente, eu sou pó e cinza. Depois você lê, né? E se faltarem 5? E se aí começa a diminuir. Senhor, me perdoe. Aí Deus vai falando: não destruirei se encontrar ali 45. Aí ele: rapaz, mas 45 é muito, é uma cidade terrível, uma cidade. E se tiver ali 40? E vai Abraão insistindo, né? Até chegar nos 10. Diz o versículo 32, finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez, e se ali houver apenas 10 justos? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Ou seja, Deus, ele é soberano, é o juiz de toda a terra. E aqui dentro desse contexto nós vemos entre Abraão e Ló, né, que Gênesis 25, se você avançar,
Gênesis capítulo 18, versículo 19, versículo 29. Gênesis 19, versículo 29. Gênesis capítulo 19, 29. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Deus falou: olha, se tivesse 10 justos ali, eu não destruiria. Destruiu é porque não encontrou 10 justos. E nós vemos aqui que quando Deus destruiu as cidades da campina, se lembrou de Abraão. Se lembrou de Abraão, foi por amor a Abraão. Se lembrou de Abraão e disse: olha, tirou Ló do meio da destruição. Se lembrou do diálogo que teve com Abraão. Ou seja, sabe o que nós aprendemos aqui? Deus vai se lembrar de você e vai salvar a tua família, vai salvar a tua casa, vai alcançar. Deus vai se lembrar. Está aí o irmão, né, meu servo, meu filho, que busca, Deus vai se lembrar de você, do seu clamor, você orando pela sua casa, orando pela sua família. Noé foi encontrado por Deus, salvou sua família. Jó teve sua esposa, foi com ele, não morreu, teve sua família restituída. Nós vemos Daniel no cativeiro, nós vemos aqui Abraão, né? Deus amou, Deus olhou para Abraão por amor a Abraão, lembrou-se Deus de Abraão, não falou lembrou-se Deus de Ló, lembrou-se Deus de Abraão. Mantenha a sua fidelidade com Deus, mantenha a sua busca com Deus incessante, busque a justiça de Deus, busque ser justo. Homens que foram exemplos de justiça. Deus olhou, olha, ainda que Noé, ainda que Jó, ainda que Daniel estivessem aqui no meio, ainda que esses 3 homens justos, íntegros, que temiam a Deus, que andavam comigo, só salvariam a si mesmos, conseguiriam salvar apenas a si mesmos. E Deus lembrou de Abraão e tirou Ló da destruição que havia ali. E assim eu creio que Deus vai lembrar de cada um de nós, se nós colocarmos esse foco na nossa vida. E voltando lá para Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, Deus falando do juízo, Deus falando ali do castigo. Versículo 14, capítulo 14, versículo 14. Mesmo que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. E eu chorei quando li essa passagem, porque o juízo era tão severo dentro desse contexto, que Deus vai falar no versículo 16 e também no versículo 20, né? Deus vai falar: não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas, somente eles seriam salvos e a terra seria assolada. Diz o versículo 20: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. E essa palavra veio ao meu coração. Era uma situação, um contexto duro de se ouvir, porque dentro da realidade de cada um eles salvaram. Noé salvou sua família. Nós vemos ali, né, Abraão, né, Ló sendo resgatado, tirado ali da destruição, que Deus se lembrou de Abraão. Só que agora Deus está falando: olha, agora o juízo é severo, agora só eles 3 se salvariam. Temos outras passagens de homens que foram usados por Deus como exemplo, né? Depois você lê Jeremias 15, Moisés, Samuel, Deus vai falar, olha, desse castigo, ainda que Moisés, ainda que Samuel viessem interceder, ainda assim virá o castigo. 2 homens que foram, né, colocados ali como intercessores, exemplos de intercessores, está lá em Jeremias 15, versículo 1, ainda que Moisés, ainda que Samuel viessem interceder, ainda assim vem esse juízo. E eu trago essa reflexão nessa manhã, em um domingo de manhã, falar sobre homens que foram exemplos dados por Deus, de homens justos, pela justiça deles salvariam apenas a própria vida.
Eu trago essa reflexão nessa manhã. E nós? Como estamos nessa caminhada com relação à justiça, com relação a agradar a Deus, ao temor a Deus? Faça essa reflexão nessa manhã. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos. Aprendemos isso, né? Por exemplo, com Elias. Né? Elias, um homem aos mesmos, todos nós. Mas a diferença está nas escolhas. As escolhas, as atitudes, o fazer, o agir fazem toda a diferença. E eu quero encerrar lendo esse versículo que eu citei aqui várias vezes, Malaquias capítulo 3, que foi o texto que nós lemos também no momento do ofertório. Malaquias 3, o versículo 18. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, esse versículo, Malaquias 3,18. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Essa diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, ela é visível. Vimos lá na cova dos leões. Dentro do juízo, a diferença, aqueles que estão em Deus serão salvos, serão guardados, serão colocados a salvos, são remidos, mas o ímpio será destruído, será castigado. Na bênção, se você serve a Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai operar milagres, maravilhas. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, que o serve a Deus e o que não serve. Como está a nossa justiça? Né, nós vemos, né, lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É somente isso? A sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que eu sei é que nós temos que ter um foco. Somos fracos, somos falhos, mas se você tem um alvo, uma meta, um foco, e perseguir esse foco, Senhor, eu quero ser assim, eu quero, ó Deus, o Senhor ao olhar, ao sondar o meu coração, porque Deus conhece, Deus sonda o nosso coração, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece os nossos pensamentos. Ele ao olhar, ao sondar a nossa vida, o nosso coração, que Ele venha se agradar de nós, que Ele venha olhar, eis aí um homem justo, eis aí uma mulher serva que busca a retidão, que busca se desviar do mal. Não é fácil. Há uma guerra entre o espírito e a carne, há uma guerra espiritual, há dardos inflamados do diabo, mas vemos na Bíblia homens, mulheres, exemplos citados por homens e citados por Deus. E aqui nessa manhã nós vemos 3 homens que foram citados por Deus, como homens que, exemplos de pessoas que andavam na justiça de Deus, que agradaram a Deus, que Deus olhou, esse eu vou salvar, que Deus olhou, esse não vai morrer na cova, que Deus olhou, foi provado, né, Jó, mas Deus restituiu, foi exemplo, né, Deus usou ele como exemplo para Satanás, para nós, e assim eu creio que também será conosco a nossa vida. Ou seja, se você buscar a justiça de Deus, você clamar, as demais coisas serão acrescentadas, e você e sua casa, Deus vai olhar através de você, como fez com Abraão. Deus vai olhar, porque não estamos mais nesse contexto do juízo, já veio o juízo, agora estamos no período da graça. Deus falou, ainda que esses 3 viessem estar ali, só eles 3 salvariam, nem a família deles se salvariam, mas agora estamos no período da graça, estamos no que nós vivemos lá em Atos, né, 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então você pode ir orando, vai intercedendo, Deus vai se lembrar de você, Deus vai lembrar da sua oração, Deus vai olhar o seu clamor e vai alcançar a você e vai abençoar a você e a sua casa. Então busque cada vez mais agradar a Deus. Coloque-se de pé nesse momento. Que exemplo temos sido? De fé? Será que Deus usaria o nosso nome? De perseverança? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Pedir ao Senhor para ser renovado. Às vezes, quão longe estamos, quão distante estamos desses exemplos, homens de fé, homens que andaram com Deus.
homens que foram segundo o coração de Deus, homens que foram amigos de Deus. Meu Deus, quão longe às vezes estamos dessa vida cristã. Às vezes estamos envolvidos em tantas atividades, às vezes até mesmo na igreja, mas estamos longe. Não somos exemplos. Deus, ao olhar, fala assim: olha, não tenho como usar você como exemplo para a fé, para a perseverança, para o amor, para o amar a Deus sobre todas as coisas. Nós possamos pensar nisso. Vivemos em uma época como foi Sodoma e Gomorra. Estamos em uma época como foi ali nos dias de Noé. Estamos em uma época como foi ali nos dias de Daniel. Muitos se corrompendo, muitos se misturando, comendo das iguarias que o mundo oferece. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Jó se desviava do mal, era íntegro, reto. Noé andava com Deus, achou graça diante dos olhos do Senhor, salvou ele e a casa dele. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, obrigado e te agradecemos pela Tua palavra, que nos confronta, que nos traz, ó Deus, um momento de pensar, refletir sobre como está o nosso coração, a nossa vida, as nossas escolhas. Queremos, Pai, te agradar. Ainda que chegamos até aqui escrevendo páginas em preto e branco, ainda que tenhamos chegado aqui, Senhor, com muitos momentos te desagradando, Pai, em nome de Jesus, aquele que está em Cristo é nova criatura. Tudo novo, Pai, assim pedimos, uma nova história, uma nova oportunidade. Senhor, será que salvaríamos a nós mesmos? Hoje o que nos traz a salvação foi a sua entrega naquela cruz. Hoje o que nos coloca a salvo é o teu sangue, Senhor, derramado naquela cruz. Mas queremos, Senhor, ser melhores. Queremos, Pai, um renovo. Renova nessa manhã nossa vida, nosso coração. Que possamos buscar trazer novamente essas características cristãs, valores e princípios, Senhor, que não podem ser esquecidos. Oh Deus, ser homens e mulheres que são exemplos de fé, de alegria, de perseverança, alegria no Senhor, de retidão, de justiça. Que todos venham ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve em nossas vidas. Assim, Pai, vai renovando, vai fortalecendo, vai salvando, vai abençoando a casa, vai abençoando a família. Senhor, lembra de nós, Pai, lembra da nossa oração, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e vai alcançando nossa família, nossa casa. Tem mães que oram pelos seus filhos, tem esposas que oram pelos seus maridos, tem filhos que oram pela cura dos pais, pela salvação da família. Meu Deus, vai alcançando. Cremos no Senhor Jesus e cremos na salvação da nossa casa, da nossa família. E que possamos te agradar, Senhor, te agradar. Ao sermos sondados por Ti, ao sermos colocados na balança, que a falta achada em nós seja, Senhor, pequena e perdoada por Ti. Assim, ó Deus, vai trabalhando em nossas vidas, em nossos corações. Assim oramos e Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor.